Estamos recebendo a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, para tratar de vários assuntos, várias pautas, como sempre aqui com a prefeita. Nesta sexta-feira, mais um dia bonito, de céu azul, de sol, e a gente vê uma movimentação aqui no Parque do Imigrante, também promete, né, um final de semana. Acho sempre muito legal a gente falar de programações, de coisas positivas também. Motor Rock, muitas pessoas vindo de outras cidades, até de outros países que estão ali. Daqui a pouco a Gabriela vai falar mais sobre isso. O que mais a gente tem previsto aí para o final de semana? Muita coisa boa, prefeita Gláucia Schumacher. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Parece que vai ser mais um final de semana de tempo bom. Então, enquanto que não chega o frio, a gente tem que aproveitar, né? Tem essa... Convido a todos, então, a passar no Parque do Imigrante. Quem curte o rock, né, Ricardo? Não são todos, mas os jovens conhecerem também, né? E aproveitar nossos parques, nossos espaços públicos. O evento tem o apoio da prefeitura. Tem o apoio da né? prefeitura. Então, é o momento da gente sair para fora, curtir o sol, comer uma bergamota, que faz parte do nosso outono. Por falar em evento que tem apoio da prefeitura, tem um evento que é uma parceria da prefeitura com a Rádio Independente, que está ganhando forma. Daqui a alguns dias teremos o São João no Parque. E a gente já pode começar a convocar a população também, porque ele volta para o Parque Professor Teobaldo Dick, mas num formato diferente, na Rua Santos Filho, com as tendas, com as barracas ali ao longo da rua, que é aquela que corta o Parque Professor Teobaldo Dick, um grande evento e que ficou prejudicado, né, no ano passado, assim como tantos outros eventos por conta da enchente, né, prefeita, mas que agora vem aí e volta com força total. Esse é um evento muito bonito, eu convido toda a comunidade a participar, é uma tarde que se estende até a noite, quando a gente acende a fogueira de São João. Então lá tu pode viver os São Joões de antigamente, comer pipoca, comer rapadura, pinhão, tem atrações musicais, tem quadrilha, tem várias escolas nossas e que vão participar, que vão trazer os alunos para dançar quadrilha, então é uma festa junina que encanta todos e vale a pena. É no domingo, dia 22, né? Então, mas mais próximo nós vamos marcar, né, Ricardo? Vou fazer de novo o convite para todo mundo tá presente lá, a caráter, que fica mais bonita ainda a festa. Uma grande programação, um pouco antes também a gente vai estar reforçando bastante, mas como saiu a definição da data, né, dia 22 de junho, 17ª edição do São João no Parque, com a realização aí da Prefeitura e aqui do Grupo Independente, é uma parceria, a Aline Silva que está puxando à frente aqui por parte do Grupo Independente, então promete, né, com muitas entidades participando. Uma baita festa, mais uma vez. Entrando nas pautas, né, das nossas sextas-feiras aqui, a gente não pode deixar de falar sobre o lixo novamente, né? A gente tem recebido algumas mensagens, prefeita, em relação ao não recolhimento, ou teve um ouvinte que ontem mandou uma mensagem relatando que da semana toda, digamos de 5 dias da semana, 3 não tiveram recolhimento, e enfim, cada situação é diferente, ou é o horário, ou passa ou não passa num dia, enfim, são várias situações. É importante sempre que eles reportem para os canais da prefeitura, para a gente conseguir corrigir esses erros. Nós tivemos problemas, sim, nós identificamos, tivemos um problema considerável nos Verdes Vales, no Universitário, foi corrigido. Temos ainda problemas de rotas, que a empresa não conseguiu acertar, então, às vezes, a rota não contempla, fica uma rua dentro do bairro que está fora, então, se passa 3 dias sem recolher, tem que notificar a prefeitura, tem que avisar, nós estamos notificando a empresa, mas já vemos que está diminuindo bastante os problemas, porque está sendo corrigido, só que essa informação tem que chegar a nós, né? Nós temos que saber onde é que está o problema e ele tem que ser certeiro. A rua, né, se puder ser o número próximo, porque às vezes é uma lixeira que fica fora dentro de todo o trajeto, então conseguir identificar e nos mandar isso para a gente corrigir rápido, né, e conseguir ter esse recolhimento mais eficiente. O que eu percebi até, e a gente recebe também de alguns moradores aqui, prefeita Gláucia, é que não é que está sendo esquecido a rota, é que a frequência é menor, né? Eu vejo no próprio São Cristóvão, ali próximo onde minha mãe reside, que antes aquela lixeira, todo dia ela estava ou vazia ou com pouco lixo. Agora tem 2 ou 3 dias seguidos que ela está praticamente abarrotado, mas o caminhão passa, de tempo em tempo ele passa. E é o que a gente recebe aqui, de pessoas dizendo que agora o caminhão passa 2 a 3 dias, e antes ele passava diariamente.
Isso também não era para ser, né? Não, Era para manter. As datas são... A frequência mesma, ele até aumentou, acho que em 2 bairros ela aumentou. Porque a o lixo frequência. orgânico é todo dia, né? É todo dia. Né? Então, não faz sentido. Por isso que tem que conferir essa informação. Ó, hoje não passou, deveria ter passado. No nosso site, no Insta, dá para acompanhar, né, os bairros, olhar certinho o seu bairro, o dia que passa, se é todo dia. Tem bairros que passam 3 vezes por semana. Então, também é importante que se passa 3 vezes por semana, não é diariamente, que eu coloque o lixo fora na data que ele vai passar, né, no dia que ele vai passar, que também auxilia a gente não ter esse lixo fora de casa. A questão do horário varia e não tem muito como controlar, depende da Nós da temos um demanda. horário, tem bairros que o recolhimento é feito pela manhã e a área central é feita à noite. Né? O que ocorre é que às vezes eles se atrasam, a rota demora um pouco mais e daí acaba começando a segunda rota mais tarde. É isso que eles têm identificado para nós. Né? Então, ainda estão nesse período de adaptação, mas a equipe, nós já confirmamos, a equipe dela está completa, da empresa, com os caminhões completos também. Né? Então, tudo que eles teriam que ofertar está ofertado. Então, nós precisamos corrigir esses problemas que ainda são identificados. Ontem falamos com a prefeita de Estrela aqui no programa, Karine Schwingel, e ela nos reportou que a ponte entre Estrela e Cruzeiro do Sul, não é Lajeado que está sendo conectada diretamente, mas vai ajudar muito, pois desafoga a BR-386, uma nova ponte sobre o Rio Taquari, está em vias de ser anunciada, né? Cerca de 280 milhões é o projeto, muitas lideranças aqui regionais debruçadas sobre esse projeto, e até falamos com o Maneco, também secretário da Reconstrução do Governo Federal, de tarde, que por mais que não é do Governo Federal agora a participação, é verba do Funrigs, ele disse que 280 milhões é pouco, é troco para a necessidade do Vale do Taquari, porque 14 bilhões foram repassados aí do Governo Federal para o Funrigs, e aí o Governo Estadual está fazendo essa organização. Mas ao que tudo indica, está próximo de ser anunciada essa obra. Até começar, até termos de fato a ponte é uma outra história, mas o que a prefeita tem acompanhado disso também, porque seria uma obra muito importante para a região. Com certeza, né? O que a gente tem pleiteado, aliás, não apenas várias pontes, né? Então, a que sair primeiro estamos comemorando. Nos foi apresentado esse projeto na ANVAT, numa reunião da ANVAT. Então, ele seria levado ao governo do estado e fontes, né, já nos tinham dito que o governo do estado já tinha visto com bons olhos, né, que brilhou os olhos quando se mostrou o projeto para eles, que seria uma coisa que eles gostariam muito de fazer. Mas, enfim, estamos aguardando, né, ansiosos. Eu acompanhei ontem a entrevista da prefeita e ela também participou dessa entrega do projeto e a gente fica extremamente feliz que essa resposta, então, será positiva, pelo que me parece, e será breve, né, Ricardo? Porque se a gente tem a confirmação, né, já é um grande passo, porque daí tu pode realmente começar a cobrar. Ó, afirmaram que vão fazer, então agora a gente começa a cobrança para que saia do papel. Estamos ansiosos, esperando essa grande notícia para o Vale, de ter mais uma ponte que vai ligar, né, vai atravessar o Rio Taquari e não nos deixar, né, numa situação difícil se, porventura, vier a acontecer outra tragédia. E é outro meio de logística, enfim, agrega ao Vale, é um crescimento para o Vale, independente se tiver tragédia ou não, o Vale ganha com mais um acesso, né, facilitando, então, toda a logística aqui. Em relação a outras pontes, algum avanço, algo diferente? Não, estamos com os nossos projetos andando, vamos encaminhar também para o Funrigs o pedido da ponte, de uma nova ponte, onde está localizada a ponte do Exército, que está sendo retirada, mas os projetos estão lá, esperando, aguardando. Isso mas vai ser andando. Encaminhado ainda, conjuntamente, Prefeitura de Lajeado e Arroio do Meio. Isso. Deve ser nos próximos dias também aproveitar esse momento. Aproveitar esse momento, né? Já está quase finalizado. E da ponte, ao lado da ponte de ferro, não andou? Tem alguma novidade em relação à licitação? Ainda aguardando a finalização dos projetos aqui, orçamentários, né, para poder colocar em licitação.
Prefeito, a gente acompanhou uma situação aí de uma moradora, na verdade, pessoa em situação de rua, como é a denominação correta agora, aqui perto da Rádio Independente, até perto da BR-386, uma senhora que é natural de Juí, que veio de outros municípios, passou por Venâncio e mora numa barraca, e ela até não fez reclamações em relação à prefeitura. É uma situação que ela, ao que tudo indica, ela gosta, é a vida que ela leva, mas como é que a prefeitura lida com essa situação de pessoas em vulnerabilidade, situação de rua, né? A gente sabe que tem o Abrigo São Chico e me parece que até hoje de manhã teve uma ação também da prefeitura para fiscalizar aí a situação na cidade. No mês que a gente recebe a notícia que nós estamos em primeiro lugar em desenvolvimento, né, nós também temos que continuar olhando outros pontos para que esse desenvolvimento também não seja só numa fatia da sociedade, não seja só em alguns segmentos. Então, eu sou uma cidade mais desenvolvida do estado, mas tenho moradores em situação de rua e tentar entender, então, o que está acontecendo na cidade. Hoje nós fizemos uma operação com a participação da Brigada Militar, com a participação do Abrigo São Chico, né, nós temos uma parceria com eles, então essa abordagem social ela acontece todos os dias pelo Abrigo São Chico, todos os dias, tanto é que hoje de manhã eu fiz questão de acompanhar e eu vi então que os assistentes, eles conhecem todas as pessoas, né, então a gente foi em vários locais, inclusive foi nesse local, não encontramos a senhora que está lá na barraca. A barraca estava lá, mas ela não estava? Ela não estava lá. E, na verdade, quando a gente ia chegando nas pessoas, a gente via que o pessoal já conhecia toda a história deles, vários já foram internados. O que a gente tem que entender é que esse pessoal realmente não é digno tu morar na rua. A maioria nós acordamos ali, quando nós chegamos, eles estavam dormindo sobre um papelão, né, com um pedaço de coberta ali. Então, são pessoas que têm dependência. Né, tem dependência de droga, de álcool. São pessoas que tu não vai tirar dali, vai dizer, tá aqui o emprego, vai ali trabalhar. Tu tem que fazer um tratamento nessas pessoas. E foi esse serviço que a gente fez hoje. Nós estamos aqui para te ajudar. Aí eles alegam que estão bem, a gente diz, não, tu não está bem, tu não está vivendo numa situação digna. A gente pergunta da família, a gente pergunta dos filhos, e daí quando a gente começa a conversar, a gente vê que eles, uns chegam a chorar, né? Eles estão em sofrimento, não é uma vida boa viver ali, com certeza não é uma vida boa. Mas a nossa função aqui é tentar tirar eles da rua, porque a gente tem condições de tirar. Então, a gente tem o São Chico, a gente tem o Shalom, a gente tem lugares para ofertar, a gente pode ofertar o tratamento. 2 a gente conseguiu levar no dia de hoje, então, para tratamento. Me chamou muita atenção de uma moça, de uma mulher que tinha 3 filhos, daí a gente pediu onde é que estavam esses filhos, cada um vivendo numa cidade, dizia ela, com o pai. Então, é uma coisa que nos choca, a gente pede, e tu não tem vontade de voltar a vê-los, né? E daí vamos tentar recomeçar, vamos fazer um tratamento. Então, é isso, esse primeiro momento a gente leva para o São Chico, pede para eles tomar um banho, tomar café, lá vai ter a psicóloga. A gente não pode obrigar eles eles têm que aceitar. Eles têm que aceitar a ajuda, eu não posso colocar eles dentro e aceitam. Teve um caso específico, lá que eu conectei com a nossa Secretaria de Saúde e pedir para a gente encaminhar a internação compulsória. Aí eu posso pedir autorização para fazer a internação, porque a pessoa estava numa condição deplorável. Tu vê que ela tinha feridas nas pernas, muita ferida, fazia dias que não tomava banho. Então, ali eu decidi agir, pedir, então, para a gente poder fazer essa internação e poder levar para ajudar. Eu acho que isso é interessante, é dizer o que a prefeitura pode fazer, Sim. o que pode obrigar, o que não pode, porque é muito comum quando as pessoas veem, né, pessoas em situação de rua, dizem, mas a prefeitura tem que ajudar, a prefeitura tem que dar esse suporte. E você está falando que é feito isso dia a dia, já tem até um conhecimento dessas pessoas. Todo dia mas o que a prefeitura pode, o que não é mais competência da prefeitura. Não e posso... quantos temos hoje em Lajeado? Tem esse número? Tem esse número, não tenho aqui ali até o São Chico ele está com uma lotação bem quase todo lotado, mas de rua ali acho que me falaram uns 30 que eles têm identificados. Vou dizer que nós achamos uns 10 agora nessa manhã. E uma preocupação que eu tenho, Ricardo, eu acho que preciso dizer para a comunidade é a seguinte, que muitos relatam que ficam em Lajeado ou vêm para Lajeado porque aqui o pessoal dá dinheiro.
Não é só comida, ele dá dinheiro. Pessoal, quando eu estou dando dinheiro para uma pessoa dessa, eu não estou ajudando ela, eu estou destruindo a vida dessa pessoa e eu estou destruindo a vida da família dessa pessoa. Porque não é digno a pessoa ficar dormindo no chão, ali na calçada, não é digno. Em função do vício, ela acaba se sujeitando a isso. Então, nós temos que oportunizar que essa pessoa saia disso. Ela não vai conseguir sair sozinha. Ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Quem tem dependência química, a gente sabe que precisa de tratamento. E Lajeado está oferecendo esse tratamento. Mas se a gente facilita a vida dela na rua, da comida, ela não quer, ela não aceita, e ela precisa aceitar essa ajuda. Ela precisa aceitar a ajuda para que eu possa ajudar. Nós entrevistamos o G um tempo atrás, do Abrigo São Chico. Faz um trabalho magnífico. E tem uma campanha muito legal que é Não Dê Esmolas, Dê Cidadania, né, do Abrigo São Chico. Então, ele falava justamente isso que a prefeita está falando aqui agora. Até a Laura aqui da assessoria nos passa um número da abordagem social para quem precisar de alguma ajuda, para quem ver alguém em situação de rua que precise desse atendimento, da ajuda. Tem a equipe do São Chico à disposição. O telefone, anota aí, é o 99209-3115. É o número da abordagem social, então, que é feita aí pela equipe da Estaso, do São Chico, 99209-3115. Isso aí. Nós vamos começar uma grande campanha de não dê esmola para o pessoal entender da importância disso. Porque às vezes ali tu acha que tu está ajudando, está dando um cafezinho, está dando um dinheiro, mas é para o vício. Infelizmente é para alimentar o vício e a gente não está resolvendo o problema social, está agravando esse problema social. E agora entra uma outra situação que é o frio, né? A gente ainda não chegou ali, mas está quase. E aí também gera um outro Essa problema. Nossa preocupação, por isso a abordagem tem que estar sempre na rua. Tu já pensou tu perder alguém morrendo de frio porque tá dormindo e é muito frio, né? Lajeado fica muito frio no inverno, tu vai dormir na calçada, não tem cabimento, né? Nós podemos ofertar ajuda. Se nós não pudéssemos, nós podemos modificar a vida dessa pessoa. Então, a nossa tarefa é essa. Semana passada também falamos aqui com vereadores e com o próprio Natanael Zanata, né, o procurador da prefeitura, sobre um projeto de lei que os vereadores encaminharam, mas agora eles até tinham uma reunião contigo na semana passada para tratar disso, para que parta da prefeitura diminuição dos fios, né, de internet, de energia no município de Lajeado. Como é que foi essa reunião? O que dá para falar que a prefeitura possa estar encaminhando? Nós vamos abraçar essa ideia. Nós já tínhamos feito um movimento há uns 3 anos atrás, ainda quando eu era vice-prefeita, de começar, reunimos, até o Ministério Público também participou, reuniu as empresas de energia elétrica que, na verdade, elas alugam, né, o poste para ser colocados essa fiação. E começamos um movimento, fizemos a limpeza da Alberto Pasqualini naquela oportunidade. E agora, então, a gente começa de novo. Vamos chamar primeiro, então, as empresas detentoras dos postes. Nós vamos ter que identificar quem é que está usando esses postes, quem são as empresas hoje que podem fazer essa telefonia, internet, enfim. E para tentar começar primeiro tentar fazer essa parte mais de explicar o que está acontecendo para depois ir para a multa, né, Ricardo? Porque se a gente não começar a multar, ter atitudes mais enérgicas, todo mundo deixa o fio pendurado lá, não corta e está acontecendo. E é muito grave, acontece acidente, né, com motoqueiros que ficam aqueles fios caídos, a cidade realmente está feia. Não é uma realidade só de Lajeado, é uma realidade que todas as cidades têm enfrentado, mas então o nosso caminho vai ser disciplinar isso, vai ser, tu pode colocar tantos fios, tu vai ter que identificar o teu fio. Se não for identificado, nós queremos ter autorização para cortar. É sempre um medo de tu cortar esse fio e tu tirar uma internet de algum serviço essencial. Tá? Então, todo mundo vai ter que ser avisado, vai ter que estar lá com os fios identificados. Tem esse período para todo mundo se adaptar e depois nós faremos uma ação mais enérgica para tentar melhorar esse visual e a segurança da própria cidade. Uma outra situação é a prorrogação do aluguel social, e aí a gente já entra na situação e na questão das casas também, né? Como é que está isso? Em relação ao aluguel social, quantas famílias hoje são beneficiadas? Cerca de 477, acho que para ser bem preciso, famílias né? Que ainda estão no nosso programa. Como não iniciou ainda a construção das casas, a gente encaminhou esse projeto de lei para
aumentar, então, o prazo de aluguel social para assegurar que as pessoas que estão nesse benefício consigam ficar nele até que as casas estejam prontas. O início das casas do governo é para ser dado ainda dentro deste mês de maio. Falamos com a empresa, ela está finalizando obras em outra cidade e virá para cá começar as obras do programa estadual. O programa federal, que são mais casas, ele também está sob a análise da Caixa Econômica Federal, então a empresa já está licitada, já está pronta para começar a obra, ela precisa o ok agora final da Caixa Econômica, que está tudo certo. Já está na Caixa umas 3 semanas para essa avaliação, então nós estamos aguardando só dar o ok e iniciar a construção, mas está vendo, nós estamos entrando, finalizando maio ali, entrando em junho, então ainda vai um tempo até que essas casas sejam construídas. São quantas casas? Nesse programa federal nós temos cerca de 270 e no programa estadual são mais 30. Nesses 2 programas que eu falei, 300 casas, então. Falei agora. E para começar, nos próximos dias, essa nos é a próximos ideia. dias. E o local exato? São vários bairros. Né? Nós temos vários bairros. O do estado tem em São Bento, nas Nações. O do federal tem Planalto. Eu me recordo que a gente falava um tempo atrás, na época do Calma, que acho que eram 7 bairros 7 diferentes, se eu não estou bairros, enganado, né? Em nos, diferentes projetos, né? A gente vai passando aí Igrejinhas, Floresta, Jardim do Cedro, Conservas, Morro 25. Planalto já tinha falado, né? Tem conventos também. Mas esses que estão para começar serem em São Bento. As do governo do estado, que estão as mais na iminência de começar em São Bento. E Nações. E eles têm dois locais, né? Em São Bento e Nações. São aquela que o governador veio há um mês atrás para dar o início da obra, e tu vê que ainda demorou um pouco para começar. São 30 no total. São 30 no total. Tem viagem para Brasília na próxima semana, prefeita? Tem viagem para Brasília, sim. O que está na pauta? É uma pauta extensa aí, tem vários segmentos que precisamos verificar. Nós vamos na área da educação, vamos também na defesa civil, tem várias agendas com deputados de emendas que estão para ser liberadas para a cidade, então é importante, não adianta, né? A gente sabe que em Brasília que as coisas acontecem, então fizemos uma agenda bem extensa, aí depois a gente pode posicionar vocês do que a gente conseguiu ou pretende que dê certo. Questão do saneamento básico e do lixo, que tem estudos para serem realizados. Sim. Nós vamos assinar, então, 2 estudos. Um que a gente já comentou bastante, que é a questão do lixo, como é que será... Estamos falando seguido aqui do lixo, e a gente vê que a gente está aumentando muito, né, o lixo, e a gente não consegue mais fazer essa coleta, a gente fala essa coleta traseira, que é o caminhão passando e os funcionários correndo atrás. Então, talvez seria mais eficiente a gente ter container, mas eu não sei dizer isso, por isso que a gente faz um estudo para ver, é efetivo o container, a gente consegue ter um recolhimento mais ágil, porque a cidade começa a ficar muito grande, demora muito. Quantos caminhões eu tenho que ter para fazer esse recolhimento? Ou eu vou continuar com a coleta traseira, mas eu tenho que aumentar o número de caminhões. Lembrando que nessa licitação temporária, que foi feita agora, que começou então em abril, já foi aumentado o número de caminhões. Nós exigíamos 7 caminhões, 7 equipes, nesta agora passou a ter 9 equipes. Então nós temos que entender... quanto que eu preciso para tornar mais eficiente. É isso que esse estudo nos pretende dizer. Né? Como é que tu vai conseguir passar em toda a cidade, quanto tempo tu leva para passar em toda a cidade, esse cálculo, né? E vai nos trazer isso. E o outro estudo é o estudo do saneamento, então, que estamos nessa fase de fazer ou não uma contratação com a Corsã, continuar ou não esse contrato, e para... decidir se faremos isso, nós contratamos um estudo que vai nos apresentar dados da Corsã. Esse já está contratado. Ele já está contratado. Quanto, então, vale o ativo da Corsã, até para a gente poder
né, ter números para discutir numa possível contratação ou não, ou decidir que é melhor seguir para outro caminho. E é uma mesma empresa? É uma mesma empresa, né? É uma empresa, a Azimut, é isso, Azimut, sim. Inclusive do lixo, ela fez o estudo da cidade de Chapecó, que a gente falou nesses dias, né? Que ela tem um sistema muito interessante de recolhimento de lixo. Então, ela é uma empresa séria que fez esse estudo para outras cidades grandes de Santa Catarina. Então, esperamos também, com esse estudo, a gente conseguir fazer um trabalho melhor nesse setor, que é tão importante, né, para a cidade. É de Joinville, né? É de Joinville. A Azimut. E qual o valor investido aí, tanto numa quanto numa outra situação? Acho que o total dos dois estudos são R$100 mil. Uma é cerca de 40 e a outra é 60, acho que é 110 mil. E a previsão dos estudos estarem concluídos? O do lixo, dos resíduos sólidos, ele é mais rápido, são 30 dias, até porque a gente tem que acelerar, a gente quer fazer a licitação definitiva. E a outra, a questão do saneamento, acho que eles precisam de 60 dias para entregar. A gente já está no limite do nosso horário, tem perguntas de ouvintes, acho que a gente encaminha para a assessoria de imprensa e para a prefeita. São situações, acho que particulares, tem uma questão todas, aqui né? falando da UPA, se há a ideia de mudar algo em função de demoras. Sim, nós tivemos um aumento considerável essa semana, na segunda-feira, na UPA, até se a gente acompanha a imprensa em todas as cidades, né? Estado geral. Por causa do frio. Já aumentamos o número de médico da UPA, aumentamos o número de médico no posto do Jardim do Cedo para auxiliar e estamos acompanhando. Se precisar fazer reforços, iremos fazer. Importante lembrar, não sei se eu posso falar. Pode falar, Laura. É importante Laura, lembrar que nós temos a operação Inverno funcionando no bairro Centro, no posto do bairro Centro e no do bairro Conventos, das 16 às 20 horas, exclusivo para sintomas gripais. Podem ir moradores de todos os bairros nesses dois postos buscar atendimento até para aliviar na UPA ou então no pronto-socorro. Então, tem médicos disponíveis, tem vacinação disponível nesses dois postos. Também é importante reforçar que todo mundo se vacine. A partir de segunda-feira, toda a população pode tomar a vacina contra a gripe. Então, só buscar o posto de saúde e também nesse atendimento ampliado. A gente recebe aqui demandas de São Bento, posto de saúde. A Lúcia Kremer, do Universitário, está falando também ali sobre troca de lâmpadas. Outra situação também, relatando aqui asfalto ali, moradores da Pedro Boyden, que vai para Alto Conventos, estão fazendo um movimento para asfaltar essa rua até a entrada de Nova Santa Cruz. E também o ouvinte Sérgio aqui, do bairro Americano, diz que tem muitos fios, é uma quantidade absurda de fios, inclusive fios caídos na rua. A gente vai passar todas essas demandas aqui para a assessoria da prefeita Gláucia e depois a gente pode reportar aí com mais tempo também todos os relatos aí dos nossos ouvintes pelo 999-787885. Obrigada, Gláucia. Bom fim de semana. Bom fim de semana para nós. Prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, a Laura Malman, também da assessoria de imprensa, participando sempre conosco.